diretor de Finanças, RI e Gestão. Na nossa teleconferência de resultados do segundo trimestre. Iniciando aqui na página 2, temos um breve resumo, né, de como nós temos nos portado durante esse período aí da pandemia, para trazer uma atualização do nosso plano de ação, com base nos 4 pilares que nós temos aqui, de cuidar das nossas equipes, de estar ao lado dos clientes e da sociedade, sempre olhando, né, com foco na sustentabilidade do negócio e preparando a empresa para o período pós-crise. Então, de forma bem breve, mais de 90% dos nossos funcionários ainda estão em home office. Dos 40 milhões de doações que nós anunciamos, já foram direcionados 38 milhões de reais, né, que equivale aí a 7 toneladas e meia de alimentos e quase 2 milhões de itens de higiene. Nós também fizemos uma doação de 207 mil máscaras para a nossa força de vendas. Em relação a sinistros por Covid, né, tivemos em avisos em torno de 34 milhões de reais, sendo que mais de 20 já foram pagos. Nós também disponibilizamos aqui para os nossos clientes o atendimento psicológico online e também atividades, né, online para crianças. E preparamos um plano de retorno, embora a gente ainda não tenha uma data definida, né, para retorno ao escritório. Nós já temos um plano desenhado, estamos preparados para voltar. E mesmo nesse contexto, né, é importante ressaltar, né, que apesar da pandemia, a gente continua ainda bastante focado nas entregas esperadas para 2020. Como os senhores podem ver aqui, no seguro rural, a gente continua expandindo, né, para áreas não financiadas pelo Banco do Brasil. Só no primeiro semestre tivemos 63 milhões de prêmios emitidos, né, para áreas não financiadas pelo banco, 3 vezes mais do que a gente executou no mesmo período do ano passado. Em julho nós começamos também aqui a focar nos clientes da agricultura familiar, né, o Pronaf, que antes contavam apenas com o Proagro e agora também contam com o seguro agrícola, né? Nós lançamos esse produto em julho, já temos mais de 2.000 apólices no primeiro mês. Em vida, nós lançamos um novo portfólio em maio, né? Está indo muito bem, mais de 100 milhões de reais de prêmio. Tem ido bem não só na rede de distribuição, mas também no canal digital. As vendas no digital desse produto cresceram 35% em relação ao portfólio anterior. Em Previdência, nós implementamos uma estratégia de retenção, né, no final de março, início de abril, que permitiu reter quase 2 bilhões de reais, né, de clientes que estavam pretendendo resgatar, uma operação que, logicamente, não era a melhor para o cliente naquele momento. Então, com novos produtos, com bons argumentos, né, para evitar a penalidade fiscal, a gente conseguiu reter aí 2 bilhões de reais, levando o nosso índice de resgate ao nível mais baixo da história, né? A gente vai entrar nos detalhes nas próximas páginas. Em termos de alocação de ativos, né, se adaptando aí para um novo ambiente de taxa de juros mais baixa, o nosso saldo de gestão, de ativos sob gestão em fundos multimercado, crescendo 70% no período de 12 meses. Plataforma aberta, a gente iniciou no final do ano passado, a gente está com 1,5 bi sob gestão já. E nesse contexto da pandemia, né, a gente tem observado aí uma intensificação no uso de canais digitais, né, então representando aí quase 10% do total de vendas, 13% se a gente excluir o rural, né, que tem suas particularidades, né, a quantidade de transações, né, vendas em canais digitais, crescendo 11% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Falando agora sobre o nosso desempenho no segundo TRI, do acumulado do ano na página 3, no segundo TRI nosso lucro caiu a 9% ano contra ano, ficando em 982 milhões de reais, mas aí quase 3/4 dessa diferença ela vem da equivalência patrimonial do IRB, que adicionou quase 70 milhões de reais no resultado do segundo TRI do ano passado e não contribuiu esse ano, né, já que nós vendemos nossa participação em julho de 2019. E aí o restante, né, o outro quase 1/4 da queda vem praticamente da queda da taxa Selic,
e do menor volume de recursos, né, de aplicações financeiras, né, basicamente explicado pelo resultado financeiro. Os prêmios de seguros cresceram 2,7% ano contra ano, puxados pelo rural, também por essa recuperação do vida após o lançamento do novo portfólio. O índice combinado piorou 6,7 pontos percentuais, por conta de aumento de sinistros no rural e no índice de comissionamento, tá? Principalmente pelo bônus de performance, em razão da superação dos gatilhos, né, aí de prestamento e vida. Em previdência, a nossa arrecadação acabou caindo 37%, devido a um ambiente bastante desafiador, né, na pandemia. Os clientes ainda estão bastante avessos a risco. Abril e maio foram meses mais difíceis, mas junho nós já recuperamos bem, e julho está vindo melhor do que junho, né, então parece que realmente nós entramos numa tendência de melhora. Mas embora a gente tenha tido essa queda de arrecadação, é importante aqui destacar, né, como eu falei anteriormente, a melhora do índice de resgates, né, chegando ao menor patamar da história, aí 6,6%, com queda de meio ponto percentual no ano contra ano. Na corretora, as comissões caíram 0,7%, né, e principalmente por conta da queda na arrecadação de previdência e de capitalização, já que a receita da corretora acaba sendo bastante sensível no curto prazo, essas duas linhas de negócio, por conta do regime de contabilização, né? Que a previdência, a arrecadação de previdência e capitalização, a corretagem ela é registrada em regime de caixa, enquanto em seguros é diferida. A margem líquida da corretora caiu 0,7 pontos, e aí explicado não só pela queda na receita, mas também por conta da redução da Selic. No acumulado do ano, o lucro recorrente, vamos chamar assim, caiu 11%, enquanto os dividendos caíram a um ritmo muito menor, né? Os dividendos caíram 1,7% em relação ao primeiro semestre do ano passado, principalmente por conta do aumento do payout aqui, 95% aprovado para o primeiro semestre de 2020. Essa queda de 11% no lucro, assim como eu expliquei no comparativo trimestral também, ela é em grande parte explicada pela venda da participação no IPE e pela queda do financeiro, tá? Nada muito diferente. Prêmio de seguro no semestre crescendo 8%, e aí o destaque também no acumulado do ano é o rural. O combinado acabou piorando 1,2 ponto, e aqui, diferentemente do comparativo trimestral, foi o índice de comissionamento que acabou levando essa alta do índice combinado, já que a sinistralidade no acumulado do ano tem queda, também vamos abordar isso nas próximas páginas. A arrecadação de previdência caiu 10%, enquanto o índice de resgate acabou aumentando 0,9 ponto percentual, ainda efeito do primeiro TRI, e a reserva de previdência atingindo 281 bilhões de reais nos planos PI e VGBL, crescendo 7,4% em 12 meses. E finalmente a corretora, a receita da corretora cresce 7,1% no acumulado do ano, graças ao desempenho excelente que a gente tem observado na operação de seguros, enquanto a margem líquida cai 0,6 pontos, aqui totalmente explicada pela queda do financeiro, né, uma vez que a margem operacional ela tem apresentado melhora no comparativo ano contra ano no acumulado. Na página 4, nós trouxemos aqui algumas informações adicionais. Tá? O objetivo é evidenciar melhor o que seria o nosso desempenho recorrente, eliminando o ruído, seja do casamento temporal na atualização de ativos e passivos na Brasilprev, seja pela redução de capital, desinvestimento da participação que nós tínhamos nele, seja olhar de fato números comparáveis, essa é a ideia. Então, do lado esquerdo a gente traz a informação ao longo do tempo do impacto, né, em períodos trimestrais do descasamento temporal, né, na atualização de ativos e passivos na Brasilprev. E aqui, como os senhores podem ver, ele tem efeito soma zero no tempo, né? Vamos chamar assim. E não tem efeito econômico, ele é só ruído mesmo. Tá? Então foi positivo em 14 milhões no segundo TRI e acumula um efeito negativo de 18 milhões no primeiro semestre de 2020. O gráfico do lado direito seria o gráfico, a informação mais relevante que a gente tem aqui nessa página.
onde a gente neutraliza esses efeitos, tá? Como eu mencionei anteriormente, o descasamento, a equivalência do IRB e o resultado financeiro gerado sobre o volume que foi de recursos financeiros, né, que foi devolvido, né, para os acionistas em 30 de abril. Então a gente observa que, eliminando esse ruído, o nosso lucro, que a gente chamou aqui, definiu como normalizado, teria caído só 0,8% no comparativo com o primeiro semestre de 2019, que é um desempenho excelente, considerando as circunstâncias que nós estamos vivendo. Tá? E essa queda, ela é basicamente fruto de redução da Selic, tá? Resultado financeiro, uma vez que operacionalmente as empresas estão indo muito bem, estão crescendo 7% o resultado operacional no acumulado do ano até agora. Na página 5, aí nós temos aqui o contexto macro e como isso acabou impactando o resultado financeiro das empresas do grupo. Então, Selic mais baixa, afetando aí o segundo TRI e mais ainda o primeiro semestre, né, saindo 6,4% média no ano passado para 3,6% média no primeiro semestre de 2020. A curva de juros ganhou inclinação, né, que acabou sendo negativo para a Brasilprev, principalmente no início do ano, mas acabou ajudando a Brasilcap, que está mais exposta na ponta curta. Né? A questão na Brasilprev, ela está mais relacionada à ponta longa, né? São ativos mais longo prazo para casar com passivo, então isso acabou tendo um impacto mais negativo no primeiro TRI, embora tenha sido revertido parcialmente no segundo. Com relação à inflação, o IPCA teve uma deflação no segundo trimestre, que acabou impactando negativamente a taxa de atualização das NTNBs, que estão classificadas como na categoria de mantida até o vencimento, tá? Especialmente na Brasilprev, que tem uma parcela relevante desse tipo de instrumento financeiro. A Brasilprev, que acabou aqui também tendo um efeito negativo duplo, né? Não só pela deflação do IPCA que impactou o lado ativo, mas também pela alta do IGPM, 2,3% já considerando a defasagem média de um mês na taxa de atualização. Tá? E aí a resultante desses movimentos aqui fica bem claro no resultado financeiro, né? Caindo 29% ano contra ano no segundo TRI, e 64% no acumulado do ano, representando aí só 9% do nosso resultado do lucro, né, no acumulado do semestre, né, um número que os senhores lembram, né, girava em torno de 20%, 25%, hoje representa só 9% do resultado. Agora passando para o desempenho do nosso negócio de seguros, na página 6, prêmios crescendo 3% ano contra ano no segundo TRI, graças ao rural, crescendo 16% ano contra ano, e que, né, reforçando o que eu falei no início da apresentação, o Vira volta a crescer, crescendo 1,6%, puxado pelo novo portfólio, né, lembrando que é um desempenho bastante expressivo do novo portfólio, visto que vendas novas representam só em torno de 15% do total de prêmios emitidos no período. Tá? Então, os 100 milhões aproximadamente a gente emitiu de prêmio no portfólio novo, foi o responsável pela essa elevação de 1,6% no combustível ano contra ano, mesmo no ambiente de pandemia. Por outro lado, o prestamista acabou sofrendo um pouco no comparativo ano contra ano, tendo uma queda de 12%. Tá? No acumulado do ano, os prêmios crescem 8%, aí destaque novamente é o rural, crescendo na casa de 21%, enquanto as outras demais linhas têm relevância no total de prêmios, tem crescido entre 3% e 6%. Passando para os indicadores de desempenho operacional no negócio de seguros, nós observamos aqui uma elevação da sinistralidade, né, atingindo 31,4%, e aqui a principal explicação é não só a seca que impactou o Rio Grande do Sul e o efeito que isso teve no nosso seguro agrícola, mas também por um efeito base de comparação, já que no segundo TRI do ano passado nós tivemos uma série de reversões, né, de provisão de sinistro e liquidez judicial no seguro de vida, né, que acabou favorecendo bastante ali o segundo trimestre de 2019. Aqui também a gente traz um comparável, né, para demonstrar que os sinistros relacionados à Covid
estão sob controle, né? Então, a gente observa aqui que no segundo TRI, o Covid-19 acabou adicionando em torno de 1,8 ponto percentual no índice de sinistralidade no segundo TRI. E a sinistralidade no acumulado do ano, ela está em queda com ou sem Covid, ela está em queda. No acumulado do ano, o Covid adicionou aí 0,9 ponto percentual no índice. Tá? Então, tudo ainda sob controle, ainda se comportando conforme esperado. O pico de sinistro de Covid acabou sendo em maio, junho foi menor que maio, julho foi menor que junho, ainda cedo para dizer que entrou numa tendência de queda, mas é o que tem sido observado até agora. Comissionamento aumentou 2,7 pontos e aí, em relação ao mesmo período do ano passado. A principal explicação aqui é o bônus de performance e um menor volume recebido de comissões de resseguro, né? A gente tem um bônus de performance nos nossos contratos de resseguro, então a receita que a gente recebeu em 2019 acabou sendo maior do que a receita que a gente está apropriando agora em 2020. Tá? E essa receita, obviamente, ela é um redutor das despesas de comissionamento. Com relação às despesas gerais administrativas, nós observamos uma melhora aqui de 0,4 ponto, com menores despesas com fundo de estabilidade e seguro rural e manutenção das demais despesas administrativas sob controle. E aí é resultante desses movimentos todos aqui, o índice combinado acabou piorando 6,7 pontos, mas aqui, como os senhores podem observar, né, esse aumento de índice combinado foi em parte compensado pelo aumento do resultado financeiro, em razão de menores despesas financeiras e pelo crescimento de quase 10% do prêmio ganho. Então, com isso, apesar da piora do índice combinado, o lucro acabou caindo só 3% ano contra ano nesse segundo TRI e continua em alta no comparativo acumulado, alta de 1%. Passando para a previdência na página 8, nossa arrecadação foi de 7 bi no segundo trimestre, com uma queda de 37% em relação ao ano passado, enquanto o índice de resgate alcançou a mínima histórica de 6,6%, né, que contribuiu junto com a melhora da performance dos fundos de investimento, com um crescimento de 7% nas reservas, né, depois de uma queda no primeiro trimestre. As receitas com taxa de gestão no segundo TRI cresceram 3% ano contra ano, enquanto a taxa de gestão média caiu 3 pontos base em relação ao segundo TRI de 19 para 0,99%. O índice de eficiência, como esteja nesse slide aqui, mas está evidenciado no nosso material de divulgação, melhorou 2,6 pontos percentuais. Mas toda essa melhora, né, de crescimento de receita e melhora de eficiência do lado operacional, ela foi quase que totalmente compensada pela queda do financeiro nesse segundo trimestre e ainda impactado pela abertura do IEP entre IPCA e GPM e também por menores ganhos de marcação a mercado na curva de juros nos títulos pré mais longos. Né? Por isso que o lucro da companhia, apesar dessa melhora no operacional, ele cresceu 0,1% no ano contra ano. Em capitalização na página 9, a arrecadação caiu 24%. Os produtos de capitalização acabaram sofrendo bastante com a pandemia, mas vem se recuperando de forma bastante rápida. Né? Junho já foi o melhor mês do ano até aqui. E julho assim, também demonstra a continuidade nessa tendência de melhoria. Financeiro cresceu 65%, né, apesar aí da queda no volume de aplicações. E a melhora veio não só pela redução da taxa de administração desde do final do ano passado, né, mas também pela melhora na margem financeira, como vocês podem ver aqui. A margem financeira aumentou 32 pontos, por conta também de o sucesso que a companhia vem tendo, né, aproveitando aí que a curva de juros tende à inclinação. Eles têm feito diversas operações táticas e têm conseguido bastante êxito nessas operações na ponta média curta da curva de juros. E aí, com essa melhora do resultado financeiro e também com um aumento nas outras receitas operacionais, o lucro cresceu 97% ano contra ano, chegando a 45 milhões no segundo TRI. Para fechar a apresentação, na página 10, desempenho da nossa corretora, receita de comissões caiu 1% ano contra ano,
E aí, por conta do que eu mencionei anteriormente, né, a queda na arrecadação de previdência e de capitalização, que foi, em grande parte dessa queda, né, compensada pelo aumento nas receitas com comissões na venda de produtos de seguro, comprovando aí a resiliência do nosso modelo de negócio, mesmo num cenário extremamente difícil como esse que nós estamos vivendo, né. Na margem líquida, a gente observa aqui uma queda de 0,7 pontos, explicada não só pela queda da receita, mas pela queda do resultado financeiro. No acumulado do ano, a receita sobe 7%, também bastante puxada pelas receitas da operação de seguros, enquanto a margem líquida cai 0,6 pontos, e aqui no comparativo acumulado, devido quase que exclusivamente à redução do resultado financeiro. O lucro no segundo TRI da corretora caindo 2% ano contra ano, enquanto no ano sobe 6%. Tá? Por um lado, a receita ajuda crescendo 7%, a margem operacional também contribui para esse aumento de resultado, com aumento ano contra ano. Uma parte desse aumento ele é consumido pela queda da Selic, né, que a grande maioria dos investimentos na BB Corretora, de forma bem conservadora, eles estão investidos à taxa flutuante, né, basicamente relacionada à Selic. Bom, com isso eu encerro por aqui a apresentação e nós podemos passar para a sessão de perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite *9. Para retirar a pergunta da lista, digite *9 novamente. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem da senhora Giovana Rosa, do Bank of America. Boa tarde, obrigada pela oportunidade de fazer pergunta. Tenho duas perguntas. Eu sei que vocês suspenderam o guidance, mas se vocês pudessem falar um pouquinho do que vocês estão esperando para o segundo semestre, como que vocês esperam que feche o ano em relação ao que vocês orçaram antes da crise. Enfim, só para a gente ter um pouco mais de visibilidade do que esperar de performance até o final do ano. E a minha segunda pergunta em relação ao Brasilprev. Vocês tiveram um desempenho forte em rural e vocês mencionaram que teve uma antecipação do plano safra, então isso quer dizer que a gente vai ter um crescimento menor no terceiro trimestre em rural por conta disso. Queria saber se essa minha leitura está correta. E ainda em relação ao rural, teve uma quebra de safra grande no trimestre, então eu queria saber se todo o resseguro relacionado a essa quebra de safra já foi reconhecido ou se ainda tem alguma coisa para ser reconhecida no segundo semestre. Obrigada. Obrigado, Giovana, pela pergunta. É o Bernardo que está falando. Sobre o desempenho agora para o segundo semestre, uma antiga tendência que a gente tem visto operacional, até com os meses após assim, o primeiro impacto da pandemia, um vindo melhor que o outro, e os sinais que julho será um mês bastante positivo, a gente espera que o segundo semestre seja melhor que o primeiro. Então a tendência é que ele seja melhor que o primeiro. A gente não dá o guidance ainda, porque existem ainda algumas incertezas sobre o comportamento da pandemia. Então, dada a incerteza, entendeu melhor esperar um pouco mais para ver como vai ser esse comportamento, né, da pandemia e os eventuais impactos no nosso negócio. Não acreditamos que a gente tenha um impacto igual ao que aconteceu na segunda quinzena de março, na primeira quinzena de abril, que foi o momento pior da reação de clientes do mercado sobre a pandemia, né, porque não é mais uma novidade, é uma coisa que já está mais... As empresas já estão mais adaptadas, as pessoas estão mais adaptadas à situação que a gente está vivendo, mas pode ter um impacto em renda, então fica difícil agora ter certeza e dar um guidance firme para o ano todo. A gente, assim que tiver uma visualização melhor, a gente pode retomar o guidance. Não sei se na próxima divulgação ou já fazemos o guidance para o ano que vem, em 2021, direto. Mas, de qualquer forma, a nossa expectativa é que o segundo semestre
tende a ser melhor que o primeiro, até porque o nosso pior trimestre, com certeza, foi o primeiro trimestre. Tá? E, Bernardo, só um follow-up. Essa performance melhora, a gente pode esperar no operacional também ou mais por conta do financeiro? O financeiro, na verdade, né, ele tende a não ser muito bom ainda, né, porque a Selic provavelmente vai cair mais alguma coisa agora, né, essa semana. A gente teve essa redução de caixa bastante grande com a redução de capital que a gente pagou em abril, né, então a gente ainda tinha parte do caixa até a final de abril. Não vamos ter esse caixa todo no segundo semestre, então assim, o financeiro, o GPM ainda veio alto, na última leitura do GPM veio bastante alto, tem isso impacta no descasamento com o IPCA, então o financeiro não deve ajudar. A gente está olhando especialmente o desempenho operacional, que as vendas estão se recuperando, estão melhorando. Só vou dar um exemplo, junho foi o melhor mês da capitalização do ano, ou seja, já está melhor inclusive que o início do ano. Então, o rural não teve impacto da Covid, ele está desempenhando bem de acordo com a dinâmica do setor do agronegócio brasileiro, que já é um setor que está performando muito bem. Então, assim, em geral, a gente vê esse operacional mantido, essa tendência, ele vai ser o carro-chefe do nosso resultado. Então, o financeiro, como a gente já tinha alertado desde o início, né, a gente teria realmente um impacto por parte do resultado financeiro. Né. Se tudo tivesse igual ao do ano passado, só com o pagamento de 8 bilhões e 300 que a gente fez ao longo do tempo aí de dividendos extraordinário, mais redução de capital, isso já teria afetado o nosso caixa, já geraria um resultado financeiro menor de qualquer forma, mesmo se a Selic não tivesse caído. Então, essa é a perspectiva do financeiro, continuar no segundo semestre, e a gente, óbvio que se o GPM começar a convergir para o IPCA, a gente deve ter um alívio aí ao longo do semestre e para o ano que vem também. A tendência é que isso converja, em algum momento começa a haver uma convergência dos índices, né? Mas para o segundo semestre a gente ainda não vê o financeiro ajudando. Com relação à segunda pergunta da seguradora do rural, o desempenho do rural até está vindo bastante bem, tá? E a gente está expandindo para novos negócios também. Então, não necessariamente o segundo semestre vai ser ruim. Vai ser bom. Se vai ter a mesma performance que o primeiro semestre, vai depender muito da demanda dos nossos clientes, né? Mas, a princípio, o mês de julho está vindo com um volume bastante bom. Até porque a gente está expandindo, né? Começamos a fazer o seguro no Pronafiano, que não vai ser grande, não vai mexer muito a agulha agora no início, porque até a subvenção é bastante limitada, mas a gente já começou a fazer isso. Estamos aumentando o financiamento o seguro de áreas não financiadas. Aqui isso é uma linha de negócio nova que abre um espaço para a gente fazer mais seguro também. Então, apesar de não dá para dizer que o segundo semestre vai ser melhor no rural, mas ele não vai ser pior também. Ele vai ficar mais ou menos em linha. Pode ser um pouco menor, mas mais ou menos em linha. Sobre a parte do resseguro, eu vou deixar o Rafael responder para você, tá bom? Bom, Giovana, com relação à recuperação de resseguros, eu posso dizer que sim, né? Quando a gente tem, normalmente, a nossa dinâmica contábil, ela funciona dessa maneira, né? O sinistro é avisado, a operação está incluída no contrato automático, a gente registra o sinistro avisado e também registra na nossa contabilidade a expectativa de recuperação via resseguro daquele sinistro. Tá claro, obrigada. Nossa próxima pergunta vem do senhor Eduardo Nechil, da Plural Genial. Bom dia a todos, Bernardo, Serenge. Obrigado pela oportunidade. Também duas perguntas. Primeiro, em relação ao que a gente vem vendo nas outras seguradoras, né? Provisões adicionais, resultado de underwriting um pouco melhor e as empresas estão fazendo provisões. Quer seja no INR, quer seja em outras despesas. Eu queria saber de vocês, se vocês fizeram nesse semestre, quanto o montante
total feito de provisões adicionais, vamos dizer assim, acima do normal, que deveria ser. E em relação às vendas, né, enfim, o que me impressionou foi que vocês continuaram vendendo durante a pandemia. Acho que rural é meio que, enfim, é um setor que não parou, a gente até entende, mas você tem outros itens, tipo vida, que vocês ganharam share, ganharam quase um ponto base de share, o Prestamista ganharam quase 3 pontos base de share aí no trimestre. Se pudesse comentar como é que foi a venda, né, dado que as agências parcialmente estão fechadas, ou um horário limitado, como é que vocês conseguiram ter uma atração boa aí, e se na margem agora você está vendo aí então uma recuperação até melhor para o segundo semestre, né, nessa parte de vendas, né? E por outro lado, se pudesse comentar também, ainda nessa parte de vendas, a queda aí de market share da Previdência, né? Vocês perderam contribuição, no item contribuições, perderam aí uns 4 pontos base em relação ao ano passado, né? Muito obrigado. Bom, eu vou começar com a primeira pergunta. Simplesmente obrigado aí pela sua questão. Com relação a IBNR e IBNER, o que a gente teve no primeiro semestre, né, foi um total de 58 milhões. Não seria classificar que foi assim, anormal, tá? O que eu posso te dizer é que enquanto a variação de sinistros na IBNR e IBNER cresceu 36% no primeiro semestre, os sinistros ocorridos, efetivamente avisados, né, tiveram queda de 4,5% no comparativo semestral, tá? Então, de fato, a gente teve um reforço, sim, de provisões, isso tem acontecido, a seguradora é extremamente conservadora, né, nesse sentido, tá? Com relação à Covid, especificamente, né, o que a gente tem observado foi um volume maior de sinistros em abril e em maio, que foi o pico. Em junho já teve uma queda, com avisos de fato, tá? Não estou falando de bolsa e caixa, mas avisos de sinistros. Então, maio foi o pico, junho já foi menor que maio, julho está menor do que junho, tá? Ainda é cedo, né, para afirmar qualquer tendência de queda a princípio, mas hoje a gente não vê motivos para continuar reforçando ainda mais a IBNR do que a gente já fez no primeiro semestre, dado que a gente não está observando uma tendência de elevação mais no sinistro. Então a gente acredita que a companhia está adequadamente provisionada. Com relação à sua questão sobre o desempenho da força de vendas, aí o Bernardo vai te dar mais detalhes agora, tá? Perfeito. Só 58 milhões no primeiro semestre total, né? Isso, primeiro semestre. Tá bom, obrigado. Oi, Xi, tudo bem? Vamos lá. Sobre o desempenho, né? É sempre bom destacar a força que é a rede do Banco do Brasil, né? Então, mesmo com contingência, logo após o primeiro momento de adaptação, a rede voltou a funcionar e está totalmente capacitada a atender às necessidades e os pedidos e os desejos dos clientes do banco, né, e dos nossos clientes. Então, ela voltou a operar, crescendo mês a mês a nossa capacidade de atender, uma adaptação ao home office. Então, está operando e está atendendo o cliente. Até porque parte do que a gente faz era por meio de escritórios, né, os escritórios digitais. E os escritórios digitais, operar dentro de um escritório em um home office não tem grande impacto. Então, as agências de rua, né, as agências de atendimento é que tem alguns impactos maiores por conta até de atendimento de clientes por conta dos programas de governo. Então, isso afeta um pouco a venda desses canais especializados em atendimento. Mas no resto, assim, a rede do banco continua mostrando que é uma força, né, que é capaz de corresponder aos maiores desafios. Então, é um mérito completo da rede do banco. Mas, além disso, a gente também tem melhorado a nossa jornada digital. Isso já levou, a gente tem um crescimento aí de 13% para 13% das vendas no digital, se você desconsiderar o rural, que o rural joga para baixo, que ele ainda é muito
né, no trabalho da agência. Né? Então, fora rural, todas as outras linhas de negócio, a gente teve uma participação de 13% nas vendas. Né? Com o rural fica em 9,9%. Então, também, nosso produto de vida novo que a gente lançou, o Seguro para a Vida, que a gente lançou em maio, ele já foi montado com uma jornada digital bastante mais fácil para o cliente na hora dele fazer a opção dele. Então, isso tem tido bastante aceitação no digital também. E a gente está preparando todos os nossos produtos para ter uma jornada digital melhor. Então, a tendência disso é, no tempo, a gente ver o digital com uma boa participação, mas, sem dúvida nenhuma, o digital não vai substituir a capacidade da rede do banco de atender as necessidades dos clientes. Né? Então, a rede vai continuar sendo bastante importante nesse processo. Então, o desempenho é isso, né? O pessoal trabalhando, atendendo os clientes e mostra que a gente, apesar do desempenho assim, não tão bonito em termos de números, né, em termos de crescimento, que podia ser até melhor se não tivesse uma pandemia, a gente teve realmente ganhos de market share em vários produtos. Na Previdência, a gente não teve ganhos de market share se você comparar no ano. Né? Em relação ao segundo trimestre do ano passado, teve um pouquinho. Mas a gente até ganhou o market share antes da pandemia, depois estabilizou e voltou mais ou menos o mesmo nível que estava no final do ano passado. Então, a gente teve um ano muito forte no início da Previdência, né? Até a primeira quinzena de março estava bastante forte, e sem dúvida foi o produto mais afetado pela pandemia por conta do aumento da aversão a risco, né? Que levou inclusive a clientes a sacar a Previdência para deixar o dinheiro parado em conta corrente. Isso aconteceu. A maior parte dos resgates que aconteceram no momento mais crítico da pandemia foram direcionados para conta corrente e poupança. O dinheiro não saiu do Banco do Brasil, não foi para outros investimentos. Então, com o tempo, isso é a tendência até isso voltar para a Previdência novamente. E a gente já está vendo, inclusive, que o captação líquida em julho tende a ser a melhor do ano. Tá? A captação mensal líquida em julho tende a ser a melhor do ano. A gente não fechou o mês ainda, né? Hoje é primeiro dia útil de agosto, então, segundo os números, acompanhando os números, a gente pode ter até julho já mostrando a captação líquida do ano. Então, assim, está recuperando, está andando de novo. É o desempenho da rede que é excelente, né? O banco tem uma capacidade na sua rede de atendimento que é difícil de se igualar. Alguns incentivos especiais nesse tipo, para ter uma venda assim tão forte, você diria que, assim, pelo que eu entendi, metade do pessoal trabalhava em revezamento nas agências, né? Esse tempo em casa, você acha que o pessoal fez o dever de casa melhor, procurou, enfim, tentar verificar quem precisava daquele produto, etc. Você acha que teve esse efeito também? Assim, só para entender um pouco melhor como é que foi esse período, e se pudesse também falar um pouquinho desses primeiros meses agora, enfim, pós segundo tri, se realmente você está vendo uma atração, você já falou da Previdência, mas em seguros também, uma atração maior, mais forte de vendas? O mês de julho deve ser o melhor do ano, considerando todos os produtos. Então, a gente está esperando que isso aconteça. Todos nós, vamos ver, o julho não bate na Previdência em arrecadação, não vai bater ainda em fevereiro. Acho que não chega a bater em fevereiro. Tem captação líquida sim, mas em arrecadação total não. Por conta disso, só fazendo esse comentário, mas olhando o prestamista está indo bem, não vai ser melhor do ano também não, porque março foi muito forte, mas vida está indo muito bem. Rural tem outro comportamento, mas está indo muito bem, vai ficar próximo ao topo que foi em maio. A capitalização deve ser o melhor mês em julho, residencial deve ser o melhor mês em julho, empresarial provavelmente vai ser o melhor mês em julho. Tá? O melhor mês deve ter sido foi em fevereiro. Mas é outra dinâmica, né? E a gente
tem essa situação do distanciamento social, impacta mais o alto, mas a alta a gente só vende, né? A gente não tem a subscrição. Então, assim, em geral, juntando tudo, vai ser um mês muito bom, julho, né? E a dinâmica da rede teve um momento de adaptação, né, com o início do distanciamento social, que depois que teve essa acomodação, a rede voltou a operar. Tá? De novo, o que é mais afetado é o pessoal que está no atendimento de rua. Tá? Porque esse tem, inclusive, a concorrência com programas de governo, né, que levam pessoas a sacar os recursos distribuídos para quem era cliente do banco, né, leva a pessoa a ir na agência. Mas também o aumento de uso do celular também foi bastante alto no banco também, mas eu vou deixar isso para o banco comentar na divulgação deles, né? Não posso entrar na seara deles. Mas de qualquer forma, assim, a rede de atendimento de rua é mais afetada, mas os escritórios digitais, que já corresponde a um percentual alto do que a gente faz, depois da acomodação, estão operando como se estivesse normal. Tá? E o desempenho está mostrando isso, né? Recebemos uma pergunta pelo webcast. O payout de 95% é sustentável no segundo semestre? Ok. Assim, a nossa expectativa é que, no mínimo, a gente pagaria 85%, mas o 95% é possível novamente. A gente tem uma situação de capital bastante forte nas empresas. A corretora não precisa de muito pouco capital, a holding também a gente está com capital adequado, temos capital suficiente para fazer qualquer necessidade. Então, assim, é possível manter o 95%, mas com certeza deve ficar entre 85% e 95% de payout para o segundo semestre. Lembrando que para fazer perguntas basta digitar *9. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *9. Senhor Eduardo, pode prosseguir. Obrigado pela oportunidade de novo. Até minha linha caiu no meio desse último comentário. Mas só para entender um pouco o comentário inicial sobre o rural, então vocês esperam que o rural seja um ano de novo fraco em termos de loss ratio? Vocês acham que, enfim, se pudesse dar um pouco de cor aí, porque o ano passado já foi um ano muito, muito fraco em termos de performance de underwriting, né, no rural, com El Niño. Eu não sei se geralmente você no segundo ano subsequente você tem uma melhora, mas aparentemente não está sendo o que a gente está observando nesse ano. Se pudesse comentar um pouquinho nesse item do rural, eu agradeço. Obrigado. Michel, de fato a sinistralidade do rural ela não se comportou como a gente previa. A gente até previa uma queda maior ano contra ano, mas ainda que não tenha se comportado da maneira como a gente previa, ela ainda é menor em 2020 do que em 2019. Tá? Hoje a gente está apresentando aí no acumulado do ano uma queda de 1 ponto percentual na sinistralidade. Tá? No agrícola em específico, essa diferença é ainda maior, né? Foi 144% arredondado no primeiro semestre de 2019 e está em 135% no primeiro semestre de 2020. Aqui o que explica boa parte, né, desse volume de avisos de sinistros em 2020 foi a estiagem no Rio Grande do Sul. Então, esse foi o principal efeito, impactou bastante, principalmente nos meses de março, abril e até um pouquinho mais, mas de agora, daqui desse ponto em diante, a gente não espera nenhuma outra surpresa do tipo. Tá? A diferença do ano passado é que o El Niño foi um evento muito mais
disperso, né, com uma severidade de perda menor. Esse ano o evento foi mais concentrado, com uma severidade de perda maior, tá? Então essa foi a diferença em 2020 em relação ao primeiro semestre de 2019, tá? Mas ainda assim é uma queda ano contra ano. Perfeito, muito obrigado. Recebemos mais uma pergunta pelo webcast. Com a mudança do CEO do Banco do Brasil, mudará alguma coisa nos próximos passos da BB Seguridade? Bem, o relacionamento da BB Seguridade com o Banco do Brasil é baseado em contratos de longo prazo. Esses contratos de longo prazo regem o nosso relacionamento e esse contrato não vai ser alterado, não deve ser alterado, até porque ele precisa de qualquer alteração ser aprovado pelo membro do nosso Conselho de Administração independente. Então, a gente não vê motivo para ter alteração nas operações da BB Seguridade com a mudança de gestão no Banco do Brasil. Lembrando que para fazer perguntas basta digitar *9. Lembrando que para fazer perguntas basta digitar *9. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Rafael Esperendio para as considerações finais. Por favor, Sr. Esperendio, queira prosseguir. Obrigado, senhores, mais uma vez, por participar da nossa teleconferência. Fico aqui eu e o time de RI à disposição, caso os senhores tenham alguma dúvida adicional que não foi sanada então, na teleconferência de resultados. Tá? Obrigado e uma boa tarde a todos. A teleconferência da BB Seguridade está encerrada. Lembramos que o material utilizado nesta teleconferência está disponível no portal de RI da BB Seguridade, www.bbseguridadeRI.com.br, na aba Apresentações. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.